E aí, vamos direto ao ponto para nossa análise de hoje. A gente vai explorar uma mudança de paradigma incrível, construindo uma ponte fascinante sobre um abismo histórico. É uma jornada que vai lá dos antigos códigos de pureza de Israel até uma reinterpretação teológica cristã que, sério, vira tudo de cabeça para baixo. A gente sai de fronteiras superfísicas, tipo delimitações no deserto, para uma ideia revolucionária de santidade interna, basicamente saindo de regras muito literais do corpo para uma filosofia que transforma a mente. Nosso roteiro hoje tem 6 paradas bem claras. 1. A fronteira do sagrado. 2. A pedagogia do corpo. 3. O clímax do Yom Kippur. 4. A mudança do Novo Testamento. 5. O toque purificador. E, fechando tudo, 6. Santidade de dentro para fora. Bora lá? Então, começando pela parte 1, a fronteira do sagrado. Para a gente entender profundamente o que está acontecendo lá nos capítulos 11 a 16 de Levítico, a primeira coisa é esquecer totalmente as nossas ideias modernas sobre higiene, sujeira ou germes, sabe? Naquela mentalidade antiga, a palavra impuro, ou tamei, era puramente uma marcação espacial e ritual. Não queria dizer de jeito nenhum que a pessoa tinha cometido um pecado ou um crime moral. Na verdade, era uma fronteira super estrita. Como eles entendiam que a presença de Deus habitava fisicamente no centro do acampamento, essas regras serviam para garantir que o espaço em volta dessa morada fosse 100% compatível com o sagrado, um estado que eles chamavam de tahor. É um jeito fascinante de ver como a antiguidade geria essa proximidade com o divino. Avançando para a parte 2, a pedagogia do corpo. Essas regras antigas, na verdade, funcionavam como um tutor pedagógico implacável. Elas usavam a própria biologia humana e os hábitos de todo dia para ensinar coisas pesadas sobre a vida e a morte. Quando a gente divide o cotidiano nessas 3 categorias principais, o que se come, os fluidos corporais e as doenças, fica na cara que não tinha nada de aleatório. A comida, por exemplo, criava uma barreira cultural claríssima. Já os fluidos, bom, eles viam isso como a própria fonte da vida, né? Então perder fluidos exigia um respeito absurdo com as fronteiras da mortalidade. É um sistema simplesmente genial, ensinando o tempo todo, em cada refeição, sobre reverência, ordem e, claro, sobre a separação entre o sagrado e o profano. E tem mais. Dentro de toda essa estrutura material, o sacerdote antigo operava quase como um agente de saúde pública da comunidade. Era a função dele inspecionar e isolar qualquer sinal visível de decomposição. Pense em mofo na parede de uma casa ou doenças na pele de alguém. O foco não era um isolamento cruel, mas sim proteger a integridade coletiva da galera. Era uma demonstração super prática de que Deus cuidava da saúde física e holística de todos no acampamento. O que nos leva à parte 3, o clímax do Yom Kippur. Todas essas marcações diárias e inspeções super detalhadas convergiam para um reset anual gigantesco, lá em Levítico 16. O dia da expiação, o famoso Yom Kippur. E olha como a liturgia lidava com o erro humano de um jeito puramente visual e espacial. É brilhante. De um lado, a justiça acontece com o bode sendo sacrificado, onde o sangue purifica o próprio santuário daquela contaminação toda que foi acumulando. Do outro lado, entra a misericórdia com o bode expiatório, que literalmente carrega a culpa que foi confessada para bem longe, para o meio do deserto. Justiça e perdão, os dois ali caminhando lado a lado fora do acampamento. Agora, a gente entra no segundo ato da narrativa, na parte 4, a mudança do Novo Testamento. Aqui, a teologia cristã chega dando um giro de 180 graus nessa lógica espacial antiga. Pega aquela visão super famosa de Atos 10, não chame de impuro o que Deus purificou, junto com coisas que estão lá no capítulo 7 de Marcos. O movimento cristão primitivo simplesmente desmonta as barreiras alimentares. A preocupação deixa de ser o que entra no estômago e passa a ser o que mora lá no fundo do coração, sabe? E nossa, o impacto social disso foi um verdadeiro divisor de águas. Foi o que permitiu que grupos de pessoas totalmente diferentes, que antes nem se misturavam, pudessem finalmente sentar como iguais em volta da mesma mesa. Seguindo para a parte 5, o toque purificador. Essa evolução teológica fica visualmente incrível quando a gente repara na interação com as doenças e a decomposição nos textos do Novo Testamento. O contraste é absurdo. No modelo antigo, a regra era super clara. A impureza é contagiosa. O mundo exterior ameaçava o tempo todo contaminar a pessoa santa. Mas a lógica cristã vira o jogo e propõe uma inversão de fluxo. A pureza inerente de Jesus é que se torna contagiosa. Em vez de ser contaminado ao tocar quem está doente, a santidade dele flui para fora, invadindo e curando a impureza da pessoa. É, de forma muito literal, a vida combatendo a morte no próprio território dela.
Como resultado direto disso, todos aqueles elementos físicos do Código Levítico, tipo as doenças de pele pesadas e a perda de fluidos, ganham uma reinterpretação na tradição cristã. Eles viram metáforas absurdamente profundas para o pecado, para a corrupção moral e para a perda de vitalidade do espírito. Curar o corpo físico nesse novo cenário aponta para algo muito maior, funcionando como uma prova visual do poder de curar a própria alma. E assim a gente chega ao clímax da nossa exploração, a parte 6, santidade de dentro para fora. É aqui que aquele ritual grandioso do Yom Kippur ganha uma versão totalmente reimaginada. A teologia cristã vê todas aquelas peças antigas sendo concluídas por um evento definitivo, sabe? O sacrifício do cordeiro limpa a história humana, ele age como o bode expiatório que carrega todo o peso dos erros ativamente para longe, e aí vem o ápice da coisa, o grande véu do templo se rasgando de alto a baixo. Para quem lia isso, significava destruição suprema daquelas barreiras espaciais da antiguidade. O acesso ao sagrado estava aberto de forma permanente, sem precisar mais de intermediários ou daquele grande rito anual. Essa conclusão que aparece lá na carta aos Coríntios bate muito forte. Olha o peso teológico disso. Ela tira aquele tabernáculo físico gigante lá das areias do deserto e realoca ele direto para dentro da forma humana. O corpo vira o templo. Isso estabelece de uma vez por todas que a nossa mente, as nossas ações, os relacionamentos e a própria vida diária se tornaram o domínio definitivo e supremo de tudo aquilo que é sagrado. Para fechar nossa reflexão, depois de acompanhar essa evolução incrível de 3 milênios, saindo de regras mega externas sobre onde pisar e o que comer, para chegar numa filosofia de pureza interna, fica a grande questão. Como é que essa mudança radical de mentalidade pode inspirar novas abordagens hoje em dia? No mundo tão veloz e caótico como o nosso, como a gente pode estabelecer e proteger as fronteiras do nosso próprio espaço pessoal, mental e espiritual, construindo essa verdadeira santidade de dentro para fora? Fica aí essa provocação fascinante para continuar ecoando e fazendo a gente querer mergulhar ainda mais nessas tradições.